no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler os versos de 7 a 9. Gálatas 6, iniciando no verso 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E o que é isso? Perdão. Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Pode se sentar. Todos nós aqui, tenho certeza, nós conhecemos a lei da semeadura. Amém? Se nós plantarmos sementes de qualquer produto, é esse produto, dentro, caso não haja intempéries, não haja problemas, não haja situações, é esse produto que nós colheremos lá no final. Amém? Glória a Deus. Se plantarmos a semente de tomate, nascerá tomate. Não vai nascer outra coisa. Vai nascer tomate. E espiritualmente falando, é exatamente a mesma coisa. Se semearmos na carne, ceifaremos a corrupção na carne. Se semearmos no Espírito, é no Espírito que nós ceifaremos, se não desfalecermos. Eu não preciso perguntar, lógico, isso é claro. Até porque você está aqui na casa do Senhor, veio ouvir a palavra de Deus. Temos um grupo aqui, glória a Deus, no final vão ter a oportunidade de falar bastante aqui. Essa hora. Que está desde sexta-feira mergulhado dentro da palavra de Deus, em oração, em jejum, tocados pelo Senhor. Então, se estamos aqui, é porque o nosso desejo, a nossa intenção é sempre fazer o quê? O bem. É vivermos conforme a vontade do Senhor. É vivermos aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Mas será que sempre nós conseguimos fazer o que é correto? Será que sempre, mesmo que o nosso desejo seja de fazer o que é certo, será que sempre fazemos o que é certo? Será que, por mais que nos esforcemos, nós nunca erramos? Não, isso é impossível. A Bíblia nos diz que nós somos pecadores, mas, uma vez que aceitamos Jesus, não permanecemos no pecado. Amém? Mas, somos pecadores. Temos que vigiar o tempo todo. Cuidar da nossa vida espiritual, alimentar a nossa vida espiritual o tempo todo. Estar sempre semeando na nossa vida espiritual. Abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 17, no verso 9. Amém? Se você não achou, preste atenção na leitura da palavra. Jeremias 17, verso 9 diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Nós imaginamos que nós entendamos o nosso coração, não imaginamos.
Você não imagina que você entende o seu coração? Você entende a sua mente? Você entende os seus desejos? Nós entendemos que queremos fazer o bem. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 7. A partir do verso 18. Se você não achou, presta atenção na palavra do Senhor. Romanos 7, verso 18 diz: Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ora, se eu faço o que não quero, perdão, estou lendo novamente, no verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mais um texto, Mateus, no capítulo 26, verso 41, não vou pedir nem para você abrir, já vou ler, presta atenção. O Senhor Jesus, com seus discípulos, ele faz um pedido aos seus discípulos, para que vigiasse e orasse com ele. Mas, ele diz, no capítulo 26, no verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, alguns desses textos, principalmente esse último que eu li, é motivo de muita gente praticar coisas erradas, pecados. É a desculpa. A carne é fraca. Para a carne ser fraca, nós temos que estar alimentando e semeando aonde? Na carne. Porque se nos alimentarmos e semearmos o Espírito está pronto, o Senhor Jesus diz. A carne, sim, ela é fraca, mas o Espírito está pronto. Então nós temos a promessa do Senhor, nós temos o cuidado do Senhor para com as nossas vidas, para que a gente possa fazer o que é correto. Fazer o bem. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, maldito homem que sou, o bem que quero fazer, esse eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque ele diz, o pecado habita em nós. E será que nós somos diferentes do nosso apóstolo, do apóstolo Paulo? Claro que não. O pecado habita em nós. Mas nós temos a obrigação de não deixar ele controlar as nossas vidas. Ele estabelecer a vontade dele nos nossos desejos, nas nossas ações. Amém? Nós precisamos entender que ao aceitar Jesus Cristo, quem aceitou Jesus Cristo aí, levanta a mão? Todo mundo, não é? Temos alguém aqui que ainda não aceitou Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador? Não, glória a Deus. Mas o Senhor vai mandar vários para nós aqui, em nome de Jesus. Amém? Para conhecer a verdade. E a verdade os libertará, como nos libertou. Mas, o que nós entendemos? Quando aceitamos Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador, muitas vezes nós pensamos que nós estamos imunes ao erro, imunes ao pecado. E será que estamos? Não, não estamos. Não estamos. A palavra do Senhor mesmo diz, o Senhor diz que quando aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós, fazer morada em nós, e que de vez em quando vem aquele Espírito que foi retirado das nossas vidas para o Espírito Santo entrar, aquele Espírito maligno, sondar se ainda estamos com o Espírito Santo habitando em nós ou não. Se não estivermos, ele tomará lugar nas nossas vidas novamente e virá com 7 espíritos imundos piores.
Ou seja, nós temos que vigiar, orar e estar na presença do Senhor a cada centésimo de segundo, milésimo de segundo. Não podemos bobear, não podemos deixar o inimigo nos enganar. Amém, igreja? Falei nada aqui que vocês não saibam, não é verdade? É ou não é? Vocês conhecem tudo isso que foi falado até agora, não conhecem? Por que será que muitas vezes nós não agimos conforme aquilo que conhecemos e sabemos que é a verdade? Em 1 João, no capítulo 1, verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. É de nosso conhecimento que não podemos errar e pecar. E mais grave ainda do que isso, errar e pecar faz parte das nossas vidas. O mais grave é continuar no erro e no pecado. A palavra nos diz lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é o quê? A morte. Que morte? Morte física? Pode ser também, mas principalmente a morte espiritual. Como cristãos, glória a Deus, pela graça maravilhosa do Senhor, pela misericórdia do Senhor, que se renova nas nossas vidas a cada amanhecer. Quando erramos, quando pecamos, quando fazemos algo que desagrada ao Senhor, nós temos a oportunidade de nos arrependermos, deixar a prática desse erro, desse pecado, pedir perdão ao Senhor. Com isso, fazendo esse processo, nós somos perdoados pelo Senhor. A palavra diz lá em 1 João, no capítulo 1, que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele, esse advogado que batalha pelas nossas causas, quando nos arrependemos de pecados, de erros que cometemos. Então, glória a Deus, glória a Deus. Perdão, o pastor Vitor está me lembrando ali, está certo. 1 João 2:1, não 1. Obrigado, pastor. Mas, mesmo sabendo da graça, da misericórdia, da bondade do Senhor para com as nossas vidas, o pecado, meus irmãos, é aí que eu quero entrar, que eu quero que você reflita junto comigo. O pecado traz consequências. Obrigado, Ir. O pecado traz graves consequências. Existem consequências do pecado previstas em lei, sabiam? Se a pessoa matar, roubar, furtar, mesmo que ela se converta, aceite Jesus e seja perdoada dessas falhas dela, a lei do homem não exige que ela seja presa e pague o preço. É ou não é? Então, pecado traz consequências. A pessoa está presa por um pecado como matar, roubar, furtar e outros. Não precisa citar. Ela está presa, ela aceitou Jesus. Ao aceitar Jesus, apenas ela se extingue na lei do homem? Não. Ela tem que cumprir a pena que lhe foi estabelecida. Na lei espiritual, na lei de Deus, ele está perdoado e livre daquele pecado, desde que não venha a cometer o mesmo pecado ou outros pecados. Amém? Glória a Deus. Mas existem alguns outros pecados que não estão previstos. Até algum tempo atrás, alguns deles estavam previstos na lei do homem, mas hoje em dia já não estão mais. Por exemplo, o adultério. Irmãos, ouçam a voz do Senhor, não ouçam a minha. Em nome de Jesus. O adultério.
Há perdão para o adúltero? Claro. O mesmo perdão que há para o assassino, o mesmo perdão que há para o mentiroso. Mas, mesmo com o perdão do Senhor, há consequências. Eu não quero dizer que o perdão do Senhor se transformará de menor grau, que a pessoa não terá o perdão total do Senhor. Não é isso. O perdão total do Senhor ele é para qualquer situação, em qualquer momento, para qualquer um dos nossos erros, desde que nos arrependamos daquele pecado, de coração, não de boca. Amém? Mas, num pecado, por exemplo, como o de adultério, nós temos o cônjuge, que foi a pessoa magoada, traída. Será que ela conseguirá perdoar? A palavra do Senhor nos ensina que deve haver, sim, o perdão. Mas, se extinguirá o pecado, se extinguirá o erro, se extinguirá da memória aquele pecado, aquela falha, aquele erro? Não. Por outro lado, além dos dois, dos cônjuges, há uma terceira parte envolvida. E essa terceira parte, ela vai entender que a pessoa que pecou, que errou, e que pediu perdão e foi perdoado, será que ela vai entender que ela tem que deixar aquela pessoa em paz, porque aquela pessoa já não faz mais parte da sua vida? Será? Nos casos que nós vemos e acompanhamos, o que acontece muitas vezes é que aquela pessoa, a terceira pessoa envolvida na situação, transforma a vida do casal num grande inferno, entre aspas, né, aqui na Terra. Aí você pode me perguntar, mas pastor, por que você está falando isso? Irmãos, nós temos visto isso acontecer dentro dos nossos arraiais, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas casas. É necessário alertar, é necessário falar. O espírito de pombagira, o espírito maligno, tanto para o homem como para a mulher, está solta no mundo. Nós, homens, que em nome de Jesus nós nunca possamos passar perto disso, mas se desejarmos, tem mulher fácil aí, a torta e a direita, como diria o outro. E o nosso papel o que é? Vigiar e orar. E se por um acaso aconteceu isso conosco? Buscar o perdão do Senhor. Buscar a reconciliação com o cônjuge. Buscar o entendimento com a terceira parte envolvida. A terceira parte não pode ser simplesmente ignorada porque ela foi colocada num processo de pecado, de erro. Uma mancha foi colocada naquelas 3 vidas e muitas outras vidas que por consequência, filhos, familiares e por aí vai. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Outra coisa que eu quero falar é sobre a traição. Aí eu não quero falar traição entre marido e mulher, mas a traição entre amigos, entre irmãos em Cristo. Quantas vezes nós não nos sentimos traídos por situações que nós imaginávamos que o nosso irmão deveria agir de uma forma, ele agiu de outra, o nosso amigo, que muitas vezes, ou tantas situações, numa parceria, numa sociedade, e nos sentimos traídos. Parece um pecado que não tem o mesmo peso de um assassinato, de um roubo, de um furto, não é verdade? Mas é algo que afasta aquilo que Deus mais preza para os seus filhos. Sabe o que Deus preza para nós? A comunhão. Que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Quando há uma traição entre duas pessoas, por mais que haja o perdão do Senhor e das partes envolvidas, as pessoas traídas confiarão da mesma forma? Muito difícil, meus irmãos. Não estou dizendo que é impossível, porque para Deus nada é impossível, amém? Mas é muito difícil. Quantas situações não vemos das pessoas chegarem na igreja, sabe? Olha, no chão.
os irmãos da igreja intercederem, orarem. Quando você vê que aquela pessoa está no... Eu não estou dizendo só da nossa, não, estou dizendo das igrejas em geral. A pessoa está no auge espiritual, a pessoa está bem financeiramente. É hora de ajudar a igreja que a ajudou. O que ela faz? Some. O que é isso? É traição. Claro, não quero que vocês imaginem nome de ninguém, eu quero que vocês entendam que essa mensagem é para quem está ouvindo aqui e quem ouvirá, porque eu estou gravando. Amém? O pastor também está gravando. Então essa mensagem é para quem ouvir a mensagem, não é para a gente levar a mensagem para quem não ouviu. Ó, o pastor falou lá domingo sobre traição e eu acho que você é um traidor. Quem convence do pecado e do erro é o Senhor. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo faz isso. Glória a Deus. Se você perceber que tem um irmão aí em processo, porque a gente conhece o processo de traição. A pessoa começa a escapulir para cá, para lá, foge para cá, foge para lá. Não estou dizendo que vai acontecer, mas a chance é grande. Se você perceber isso num irmão, o seu papel como cristão é ir até ele e conversar com ele. E o corrigir, dizer para ele, irmão, olha o que você está fazendo, não está certo. Tudo isso com amor, amém? Não apontando o dedão. Amém, irmãos? E a fofoca? Será que existe fofoca no nosso meio? Responde não. A gente não gravar. Estou brincando. É lógico que existe. Mesmo que a fofoca seja uma verdade, por exemplo, a pessoa sabe de algo, de alguém, ao invés de, como cristão, ir corrigir esse alguém, chamar a atenção desse alguém, porque existem os passos, amém? Qual é o passo? Viu o seu irmão fazendo coisa errada, vai até ele e corrijam. Se ele não quiser te ouvir, volta com mais um. Se ele não quiser te ouvir, e nem esse mais um com você, leva ele até o pastor, leva o pastor até ele e, no pior das hipóteses, tomar em nome de Jesus, nunca chegamos a isso aqui, a pessoa é excluída do hall de membros da igreja. Porque não quer ouvir ninguém. Então, a pessoa ouve algo, escuta algo, né? De uma outra pessoa, ao invés de fazer o papel de cristão, vai fazer o papel de fofoqueiro. É verdade, a situação é verdade, é verdadeira. Mas não é para ser tratado daquela forma. E a palavra do Senhor nos diz que há 6 coisas que o Senhor abomina. Há 6 coisas que o Senhor detesta. E uma 7ª que ele simplesmente abomina. Que é a fofoca, que é a contenda entre irmãos. Dentro do que estamos falando, a pessoa que fofocou, juntamente com a pessoa que foi atingida, elas se reconciliam. O fofoqueiro pede perdão, é perdoado, não é mais fofoqueiro, é bênção. Mas continuam as consequências, dependendo do que foi falado, as consequências continuarão sobre a vida daquele que sofreu, né, as acusações, as fofocas, e também sobre a vida daquele que falou, porque será visto sempre, mesmo que haja perdão, como uma pessoa não é confiável. O pastor falou aqui, pastor Rui, nós somos o quê? Um corpo em Cristo, onde Cristo é a cabeça. Eu nunca peguei o meu dedo com unha e belisquei. Eu não. Dói. Dói ou não dói? Alguém já pegou assim, ó, o calcanhar dando chute na canela? Quem já fez isso? Ninguém, nós não somos pessoas sensatas, inteligentes, amém? Se somos um corpo em Cristo, então por que fazemos isso com o nosso irmão? Por que vivemos em intriga com ele? Você pode olhar para mim e falar, pastor, mas se tudo isso está acontecendo na nossa igreja, eu posso dizer para você, sim, na nossa, nas outras. Irmãos, ao invés, preste atenção, ao invés de nós sermos luz para o mundo, nós somos luz para o mundo. Mas, e muitas vezes, ao invés de sermos luz do mundo e sal da terra, nós estamos trazendo os problemas do mundo para dentro das nossas vidas.
A igreja é um pronto-socorro. Se chegar uma pessoa com N problemas na igreja, problema que for, fofoqueiro, acabou de acontecer uma situação de traição, o que for, ele vai ser tratado pela palavra do Senhor. O que eu quero dizer é que nós, como já crentes no Senhor, conhecedores da palavra, nós estamos vivendo problemas que o mundo deveria viver e não nós. Por que eles deveriam viver? Porque eles não têm Cristo. Nós temos. Quais são esses problemas? Depressão. Tem pessoas depressivas dentro da nossa igreja, dentro de outras igrejas. Você pode olhar para mim, quem é? Irmãos, ore. Amém? Tem pessoas com síndrome de pânico dentro das igrejas. Tem pessoas que uma não olha na cara do outro dentro das igrejas. O que é isso? Onde está o cristianismo? Que nos diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mesmo que o próximo seja uma pessoa terrível. Que cristianismo é esse? Eu já ouço as pessoas falando assim, está escrito na palavra que eu tenho que suportar aquele irmão. Não é isso que o Senhor está dizendo. Suportar do tipo, não chega perto de mim, eu vou te suportar porque o pastor disse, está escrito na Bíblia. O Senhor disse que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Amém, igreja? Amém. Vocês estão aí ou não? Sim. Vocês estão prestando atenção ou... Quando a Bíblia diz que nós devemos suportar o nosso irmão, sabe o que eu entendo? É dar suporte, carregar no colo se for necessário, cuidar dele, estar com ele, mesmo que seja a pessoa mais problemática do mundo. Dar suporte, suportar em amor, cuidar uns dos outros. Essas são as palavras que deve viver um cristão. Essas são as ações que devem praticar um cristão. Quantas outras erros e pecados, eu citei alguns aqui, mas quantos outros erros e pecados que mesmo após pedirmos perdão para o Senhor, nos arrependermos dele, nos trará consequências terríveis. A mentira. Você conta uma mentira, essa mentira, a tendência dela não é diminuir, é só aumentar. Pastor, mas era uma mentirinha, uma brincadeirinha. Não. O diabo não conhece brincadeira de mentirinha, não. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E os mentirosos são os seus filhos. Eu não sou filho do diabo, não. Tenho certeza que você não é também. Então não devemos sequer brincar do tipo, o irmão está ali, aí a pessoa pergunta, você viu o irmão? Já foi embora. Entendeu a brincadeira? Uma brincadeirinha. Isso é uma mentira. Tire isso da sua vida. Porque são coisas que vão somando brechas que se abrem na sua vida e daqui a pouco a situação está incontrolável. O que nós vemos muito hoje, alguns anos atrás eu escrevi uma mensagem que, como eu vim do catolicismo, fui até coroinha, fiz crisma, primeira comunhão, como a maioria de nós aqui. Não tem nenhum pecado nisso, não. Não estou dizendo que é para fazer agora. Estou falando isso é passado. Aconteceu. Mas, dentro do catolicismo existem milhares, milhões daqueles que se dizem católicos não praticantes. Ou seja, só vão na igreja quando são batizados, bebê, quando vão fazer a crisma de primeira comunhão, quando vão, nesses casos, quando vão casar, e quando alguém morre nas missas de sétimo dia. Isso é o católico não praticante. Existem os católicos praticantes. E algum tempo atrás,
O Senhor deu uma mensagem para escrever essa mensagem, e o que veio no meu coração é o seguinte, que não ia demorar muito, nós veríamos, e como estamos vendo, infelizmente, os evangélicos não praticantes, que preferem ficar em suas casas e dizem que tem condição de adorar ao Senhor Jesus lá, fora da congregação. O início da igreja, irmãos, lá em Atos, a Bíblia fala que eles congregavam juntos no templo todos os dias, comiam pão de casa em casa. Isso é igreja, estar junto em comunhão, amém? Não estar separado, desgarrado e se dizer cristão. Se a gente pega o irmão cheio do poder, da glória do Senhor, da bênção, né? Cheio de fogo, aquele irmão é uma brasa viva. Aí ele começa a sair. Vem um domingo, não vem 5, vem outro. O que acontece com brasa quando a gente tira ela do braseiro? O que ela vira? Vira carvão. Sim. Carvão serve para quê? Pega o carvão na mão para ver o que acontece. Sua mão sai limpinha? Você vai me perguntar assim, você está dizendo, irmãos, você está dizendo, pastor, que os irmãos que não vêm na igreja então se tornarão sujos? Que em nome de Jesus isso não aconteça com eles, mas essa é a tendência. Vai esfriando, 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 esfriando. São pecados. Isso é pecado. Não está em como. Não. Isso é erro. Vamos trazer um pouco mais. Um pouco menos, né? Sobre a situação. Isso é um erro que a pessoa comete. Só que esse erro vem com outros erros que se transformam em pecados. Amém? Vocês estão entendendo? Vivemos, irmãos, em uma sociedade hoje, às vezes eu olho para os jovens, né? Cadê os nossos jovens? Estão sentados lá, deixa eu ver se eles estão olhando, prestando atenção. Posso fazer a pergunta? Eu olho para os nossos jovens e para todos, as situações. Hoje você liga a internet, por exemplo, você entra lá numa página, vamos ao UOL, site de notícias, você entra lá para buscar o quê? Notícias. Na primeira página já aparece lá uma mulher de biquíni, as propagandas como é que chama aquele negócio que faz na barriga lá? As cirurgias lá, esqueci os nomes. Como é que é? Lipo. É isso aí. As propagandas de lipo. E como é que estão as mulheres lá da propaganda de lipo? Sem roupa, praticamente. Então, ser jovem hoje não é fácil. Ser fiel à palavra de Deus hoje não é fácil. Não é verdade? Aí muitas vezes a gente usa aquele versículo, a carne é fraca. Mas será que nós, conhecedores da palavra do Senhor, não poderíamos agir de forma diferente? Jesus foi homem, não foi? Foi ou não foi? Será que Jesus sentiu dor? O que vocês acham? Chorou, não chorou? A Bíblia diz. Se angustiou. Mas, se nós pegarmos o exemplo de Jesus como homem, ficará parecendo que é algo uma diferença gritante, né? Jesus foi homem sim, mas sem pecado, ele era Deus. Mas quando homem, foi homem, 100% homem. Hoje, 100% Deus, quando morreu na cruz e ressuscitou, é 100% Deus como era antes, mas quando o homem foi 100% homem, sofreu o que sofremos. Amém? Mas eu não vou falar do exemplo de Jesus, eu vou falar do exemplo, por exemplo, de José. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis. Alguém pode segurar o relógio aí para mim? Eles estão andando muito rápido. Vocês estão cansados, não estão? Não? Glória a Deus, Júnior. Isso aí.
Gênesis 39. Quero que você abra, porque muitas vezes nós falamos que a nossa carne é fraca, que a gente não consegue resistir a algumas tentações que o mundo oferece. Tem aqui um irmãozinho nosso, irmãozinho, é meu irmão, uma pessoa como eu, como você. Não estou dizendo aqui de Jesus, estou dizendo de um homem como eu e você. Jesus também foi, mas estou usando o exemplo de José. No verso 7, Gênesis 39, 7. Depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. No final do verso 9, José diz: como, pois, posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? No verso 12, ela o pegou pela capa, dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Irmãos, homens, mulheres, olhem para mim. Se uma mulher se oferecer para você hoje dessa forma, não me responda, só reflita. Se a sua resposta for positiva, depois me procure, por favor. Mas não me responda agora. Se uma mulher te procurar dessa forma, vamos trazer para a nossa realidade. Seu patrão tem a esposa dele. E vem dar em cima de você. Será que você faria, ou eu, né? Nós faríamos como José fez? Fuja da aparência do mal. Nós sabemos o preço que José pagou, não sabemos? Preço alto. Mas ele foi honrado pelo Senhor, por quê? Porque se manteve fiel à palavra do Senhor. Ele não tinha ainda ouvido Jesus falar que a carne é fraca. O que ele entendeu era o seguinte: eu vou pecar contra o meu Deus? Diz aqui no verso 9, final do verso 9: como, pois, posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? Irmãos, fuja. Irmãs, fujam da aparência do mal. Lá em Bugaçu nós tínhamos lá as nossas irmãs, né, que iam a pé lá do bairro do Cipó até o sítio, né, que era uma caminhada grande. E algumas, o pastor Wagner está falando ali, que ele já caminhou muitas vezes, né, pastor? E elas iam caminhando, e muitas vezes paravam carros, caminhões, pessoas com um homem só dentro, e ofereciam carona. Aí vieram me perguntar se tinha problema. Eu falei: tem, não vai não. Se alguém vê você lá dentro, vai pensar mal, vai pensar o que não deve. Vem andando que o Senhor vai te abençoar. Vocês estão entendendo? A realidade delas, mas não as nossas realidades hoje em dia. Que a internet está tão fácil. A gente está falando aqui, né, fisicamente, né, uma mulher, um homem fisicamente. Mas e a pornografia? Fácil. Que nós temos hoje na internet, nas bancas de jornal. Eu levo meus filhos para comprar revistinhas de desenhar, gibis. Na banca, chega lá, tem uma parte gigante, assim, só com pornografia. Aí, a minha decisão vai ser assim: não vou mais naquela banca, vou na outra, igualzinho. E a outra, igualzinho. Então, o que nós temos que fazer? Ao entrar, se o nosso filho reparar: filho, ó, isso está errado, isso é pecado, isso é abominação aos olhos do Senhor. Mas quantas e quantas vezes nós não estamos deixando essas abominações entrar nos nossos olhos e dentro das nossas casas? Irmão, reflita, vigie, ore. Não sei se vocês repararam, quem tem Facebook aí, que me tem como amigo no Facebook, todo dia, por volta lá das 11 horas da noite, meia-noite, eu posto lá: vigiar e orar.
para que não caia em tentação. Porque essa é a hora que a pessoa está ali, sozinha, muitas vezes a mulher já foi dormir, os pais já estão descansando. Estão ouvindo, jovem? Pornografia é pecado. Pecado. Se arrependam se estiverem cometendo algo contra a vontade do Senhor. Existem N, irmãos, N erros e pecados que eu poderia citar aqui. Mas o que eu peço é que o Espírito Santo toque na sua vida. Que Ele abra os teus olhos. Que Ele faça você enxergar a sua realidade. Gente, o diabo é mestre em fazer o seguinte numa ministração como essa. O diabo é mestre em fazer passar pela nossa mente o problema do irmão, do lado, o irmãozinho que não veio hoje. Deixa não. Reflita você, reflita eu, sobre as suas dificuldades, sobre os seus erros, sobre os seus pecados. Tenham em mente, eles não são seus. Isso é o que o diabo quer para a sua vida. O que o diabo quer para a minha vida. Quem vai decidir o certo e o errado sou eu. Quem vai aceitar as sugestões do sujo, se quiser, sou eu. Ninguém no nosso país, glória a Deus, somos livres, ninguém coloca uma arma na nossa cabeça e diz assim, ó, se você não tomar um gole dessa cerveja aqui, você morre. Se você não fumar esse cigarrinho aqui, ou esse baseadinho aqui, você morre. Se você não cheirar essa carreira aqui de cocaína, você morre. O diabo é sujo. O que ele diz? Para os nossos jovens e para nós. Ele vem com aquele papinho. Você é fraco. Seu fanático. O que tem? O que tem? Só um copinho de cerveja. O que tem? Só uma carreirinha. Mas não. Só um baseadinho a todo mundo. Está passando por todo mundo. Quando você vê, quando nós vemos, estamos enredados naquilo. Presos naquilo. Sem conseguir sair. E apenas o sangue de Jesus pode nos livrar daquilo. Amém, igreja? Daniel. Abra aí a sua Bíblia. No livro de Daniel. Daniel capítulo 1. Iniciando no verso 8. Amém? Se você não achou, ouça a palavra do Senhor. Daniel 1, 8. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. No verso 12, ele diz, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, procedas para com teus servos. Verso 15. Ao fim dos 10 dias, apareceram os servos semblantes melhores, os seus semblantes melhores, eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Daniel, sabe o que Daniel era? Daniel era escravo.
escravo junto com o povo de Israel na Babilônia, juntamente com Sadraque, Mesaque, Abednego. Eram jovens que escolheram não se contaminar com os manjares do rei. E nós? Nós temos escolhido também não nos contaminar. Existe um movimento, né? Não sei de onde vem esse movimento, se eu não estou enganado, é da igreja carismática, que é PHN. Alguém já ouviu falar desse PHN? Que diz assim: por hoje, não. Por hoje não pecarei. Amém, irmão? É todos os dias que nós temos que dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda. Não quero errar hoje não quero pecar hoje não. Eu sei, Senhor, que a sua misericórdia se renova na minha vida todas as manhãs. Mas eu sei também que o pecado que eu cometer, que o erro que eu cometer, mesmo perdoado pelo Senhor, me trará consequências. E eu não quero essas consequências. A palavra do Senhor nos diz, lá em João, capítulo 10, verso 10, não precisa abrir não, só ouça. O Senhor Jesus disse, segunda parte do capítulo, diz do verso: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É possível ter abundância de vida no Senhor quando estamos cheios de erros, consequências de erros sobre a nossa vida? A paz não existe mais. Os problemas nos consomem. As situações que nós causamos, mesmo perdoados pelo Senhor, mas são as consequências que o mundo não perdoa, que as outras pessoas não perdoam, e faz as nossas vidas uma situação insustentável. Como é que o Senhor pode, nas nossas vidas, nos dar vida e vida com abundância? Mas há solução, irmãos. A solução é se colocar nos caminhos do Senhor. Endireita a sua vida, endireita o seu caminho, firma os seus pés sobre a rocha. A rocha é Jesus. Os nossos pés firmados sobre a rocha, eles não vacilarão. A tentação virá, a dificuldade virá. O Senhor Jesus disse que teremos aflições. Tudo isso acontecerá nas nossas vidas. Mas estaremos firmados na rocha. Diante dos problemas, elevaremos os nossos olhos ao monte e veremos que o nosso socorro virá do Senhor. Amém? Mas nós temos que ter uma mudança. Não adianta falar aqui, ouvir aqui, concordar aqui e sair daqui e não mudar. Muitas e muitas coisas, irmãos, têm acontecido no nosso meio, como igreja do Senhor na terra. Não estou dizendo apenas a IBPP, a igreja do Senhor na terra existe uma só. Muitas e muitas coisas estão acontecendo que estão minando os ministérios, minando vidas, minando igrejas. Alguns anos atrás nós ouvíamos, né, os mais novinhos na fé, com 15, 20 anos, nós ouvíamos falar que as igrejas eram cheias de satanistas. Não ouviam ou não ouviam? Será que continua assim? Pode ser que sim, mas ao meu ver, nem precisa. Os próprios crentes, aqueles próprios que se dizem cristãos, estão trazendo coisas para dentro da igreja, que estão destruindo a igreja. Não precisa nem do satanista. Agora, o nosso papel não é apontar o dedão para o nosso irmão. Seja ele de boa índole ou não. Não existe uma pessoa de bom caráter, vocês sabiam disso? Existem pessoas de caráter. Se você tiver caráter, você tem caráter. Não é bom, é caráter. Ou então você não tem caráter. Ponto. A palavra do crente, a Bíblia diz, a palavra daquele servo do Senhor é sim, sim, se não, não. Então,
Se queremos a nossa igreja sadia, quem é a igreja do Senhor? Eu e você. Se queremos as igrejas do Senhor na terra sadias, nós temos que começar por nós. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Apenas para encerrar, para concluir, não vou pedir para você abrir não, mas se quiser anotar, Jeremias 17, nós lemos no início o verso 9. Quero ler agora o verso 10. Diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? Romanos, nós lemos os versos até o 24 de Romanos 7. Vamos ler o verso 1 do capítulo 8 de Romanos. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Eu vou pedir uma coisa. Eu vou pedir para o Lucas vir aqui, por favor. Quero que você feche seus olhos. A Flávia, a Cláudia também, se quiserem vir ajudar o Lucas, eu pedi para ele ministrar a Ressuscita do Ministério Ipiranga. A Ju também. Irmãos, o profeta foi levado à frente de um monte de ossos secos. E o Senhor disse ao profeta: profetiza. Se você está se sentindo um osso seco, se o diabo tem lançado na sua mente que você não consegue abandonar o seu erro, a sua bebidinha, o seu golinho, o seu cigarro, as suas mentiras, saiba o seguinte: tudo isso não é seu. Abra mão disso. Abra mão do erro, abra mão do pecado. Não abra mão da presença do Senhor na sua vida. Não deixe se contaminar pelas coisas deste mundo. Não deixe se contaminar pelos manjares do rei. Não se contamine através da sua boca. Não se contamine através dos seus olhos. Se coloque na presença do Senhor, feche seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, ajoelhe. Se quiser deitar, deite. Se quiser sentar, sente. Mas reflita na vontade do Senhor. Posso ver, senão vale de ossos secos. O que posso dizer? Se já se foi a esperança. Nossa vergonha. Feche seus olhos. Não perca a sua mente. Tenha seus olhos fechados. Há muito tempo se foi a alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca.
Posso ouvir. Queria te convidar. Eu disser assim: quem tem erros, quem tem pecados, vem aqui na frente. Teremos que vir todos, senão nós nos faremos mentirosos. A Bíblia diz: se dissermos que não pecamos, mentimos. Mas eu quero convidar que venha aqui à frente. Se tiver entre nós aquele que não consegue, tenta abandonar o pecado, mas não consegue. Esse é o apelo que o Senhor faz para você essa noite. É uma decisão difícil, mas o Senhor quer trazer a saída hoje. O passo de fé tem que ser seu. Você pode dizer: pastor, ainda vou